Copywriting, gente, é quando a gente fala de uma escrita persuasiva, né? De um texto que vai vender. Então, o que é copyright, né? Quem aqui já ouviu falar de copywriting? Quem já está habituado com esse termo? Quem tem esse termo como novidade? Me escreve aí. Não faço ideia ou sim conheço. Então, a primeira coisa, a gente tem que saber a diferença entre essas duas palavrinhas aqui que muita gente confunde, tá? Uma é copywriting e a outra é copyright, né? Se pronuncia quase igual. Quem for professor de inglês aí vai me dizer que tem uma maior diferença, mas eu acabo pronunciando quase igual. A diferença é que copywriting, gente, é quando a gente fala de uma escrita persuasiva, né? De um texto que vai vender. De um texto, as pessoas falam assim, que transformam palavras em dinheiro, né? Então, copyright é um jeito de escrever que as pessoas queiram ler, que você vai ter a atenção das pessoas. Isso pode ter uma copywriting num vídeo, pode ter uma copywriting numa legenda do YouTube, pode ter uma copy numa página de um site, numa landing page, que é uma página onde vai uma página de venda, ou uma página de captura de e-mail, enfim, né? E copyright, com R, é geralmente ligado a direitos autorais. Geralmente a gente vê isso embaixo de e-mail, enfim, né? Vê lá no rodapé de sites, etc. Então, entenda a primeira coisa que tem essas duas diferenças, tá bom? Copywriting e copyright, certo? Então, o que a gente vai falar aqui hoje é sobre a primeira opção, que é escrever de um jeito que você vai conseguir convencer as pessoas. Lá na faculdade de jornalismo, quando a gente falava de redação, né, de textos para jornalísticos, todo texto ele tinha essa obrigação aqui de responder essas perguntas: o que, quem, como, quando, onde, por quê. E quando a gente fala de copywriting, a gente tem que pensar em fazer textos que sejam fáceis, que passem a mensagem que a gente quer passar, né? Além de convencer. A primeira coisa, ele tem que passar uma mensagem com clareza. Então, sempre se faça essas perguntas, né? Será que o meu texto está respondendo essas perguntas? Tem texto que vai acabar não respondendo o onde ou quando, enfim. Mas o máximo dessas 6 perguntinhas aqui, ele tem que responder, né? O que você quer comunicar? Para quem? Como? Como que vai acontecer isso? Como que acontece isso, esse seu trabalho? Quando? Quando tem essa promoção, né? Onde que você tá? Onde que você pode vender esse seu produto? Para quem tá onde? Por quê? Por que vai ser bom para a pessoa comprar esse produto? Então, sempre tentar responder essas perguntas com a maior clareza possível, tá? E o objetivo de uma copy, ela é passar por essas 4 etapas. A etapa de atenção é a formulazinha AIDA que a gente fala, né? A etapa de atenção, a etapa de interesse, a etapa de desejo e a etapa de ação. Vamos lá pensar na estrutura de uma legenda de um post com esses 4 itens, né? Atenção é eu colocar uma palavra, uma frase no comecinho da minha legenda que vai fazer com que a pessoa continue lendo, que vai despertar a curiosidade dela. Por isso que eu falo pra vocês, gente, começa com história. Gente, vai colocar o texto lá no post do feed, em vez de falar os benefícios da atividade física. Pense em algo que vai chamar atenção mesmo, porque benefício da atividade física, a pessoa tá cansada de ler sobre isso, mas você pode falar sobre o benefício da atividade física sem falar essas palavras, porque essas palavras, elas não convencem. Você pode colocar lá 5 motivos pra você, o porquê o sedentarismo, ou melhor, entenda de uma vez por todas porque o sedentarismo vai matar você. Pronto! Você vai falar dos benefícios da atividade física, mas você vai despertar atenção nas primeiras palavras, entende? É mudar o jeito de falar a mesma coisa para que a pessoa queira ler, né? Para que a pessoa se convença a prestar atenção no seu texto. Aí a gente tem a etapa de interesse, é quando você vai desenrolar ali o texto para a pessoa realmente ver que aquilo é interessante para ela. Aí no final, já indo pro final, você vai despertar o desejo na pessoa, né? E o que é despertar o desejo, gente? É mostrar que você realmente conhece o que ela tá passando, né? As pessoas, elas compram por 2 motivos. Eu sempre faço isso, eu sempre falo isso. Elas compram ou por dor ou por desejo, né? Ou por elas realmente verem que aquele produto vai solucionar um problema que elas têm, ou aquele produto vai fazer com que elas se aproximem da vida perfeita delas, né? Então, o desejo é isso, é eu ver, opa, realmente, eu fazer atividade física vai me aproximar da minha vida perfeita. E aí você mostrar, você entender os porquês
que levam a pessoa a realmente querer fazer atividade física, né? A pessoa vai dizer assim, eu quero fazer atividade física. Daí você fala, por quê? Não, porque eu quero ser mais saudável. Por que você quer ser mais saudável? Porque eu quero poder brincar com os meus netos, enfim, ver meus netos crescerem e tal. Por que mais? Porque eu quero poder colocar uma roupa que eu vou me sentir bem. Por quê? Porque eu quero chegar num lugar e que as pessoas olhem pra mim e me elogiem. Então, bem no fim das contas, o motivo pelo qual a pessoa tem o desejo de ter uma vida saudável é pra poder brincar com os netos e pra ser elogiada. Então, você pode falar disso no teu texto, porque você mostra que conhece a pessoa. O motivo pelo qual talvez a tua cliente da tua Mary Kay aí, da tua loja de roupa, da tua cliente de cosmético, ela quer comprar aquele cosmético, não é pra se sentir mais bonita somente. É pra que ela consiga ir lá fechar aquele contrato com aquele cliente e a imagem dela surpreenda. E a imagem dela consiga vender por ela, porque ela vai estar com uma roupa bonita, ela vai estar com a pele bacana, ela vai passar uma boa primeira impressão. Então, sempre tentar procurar os motivos pelos quais as pessoas seriam beneficiadas com o teu produto ou o teu serviço. E esse motivo, às vezes, ele tá muito claro, às vezes ele é invisível. Quando você consegue mostrar esse motivo invisível, que a pessoa lá no fundo, ela sente, assim, eu quero ser mais saudável, porque eu quero chegar naquele jantar dos amigos, eu quero que aquela minha amiga, ela olhe e fala, nossa, como você tá magra. É isso que vai ser a felicidade dela naquele momento, né? Então, pensa, vai tentando cavocar, né? Vai tentando escavar a mente do teu cliente pra você entender quais são os motivos que levam ele a contratar o teu produto, bem no fim das contas, e fala disso na tua legenda, entendeu? E aí, no final da tua legenda, você vai ter que chamar pra ação. Você vai ter que ter uma CTA, que a gente chama. E agora a gente vai aprender aqui o que é CTA. E quando eu falar CTA, vocês já vão entender. CTA vem do inglês, que quer dizer Call to Action, quer dizer chamada para ação. Então, sempre que vocês ouvirem CTA, quer dizer chamada para ação. O que é uma chamada para ação, gente? É quando eu falo algo que eu convido a pessoa realmente a tomar uma atitude. Então, quando eu digo assim, quer saber mais, né? Quando a gente vê nos anúncios patrocinados, geralmente aquele botãozinho, saiba mais, cadastre-se, compre agora, isso é uma CTA. Então, você tem que colocar CTA também nos seus posts, nos seus stories, enfim. Você tem que chamar pra ação. Como que faz agora? Beleza, já me chamou a atenção, já despertou interesse, já senti o desejo, agora tá na hora de chamar pra ação. Então, é dizer, clica no link da bio, é dizer, marque aquele amigo que também vai gostar de ler esse post, é dizer, comente aqui nesse post o que tal. Se vocês começarem a olhar os meus posts, os posts de várias pessoas que vocês gostam de acompanhar e que tem um engajamento legal, vocês vão ver que a pessoa sempre faz algum tipo de CTA no post. Ou ela faz um carrossel e no final lá tá assim, gostou desse post? Então curta, comente, compartilhe, não sei o quê. Ou então ela faz algum tipo de pergunta na legenda para que vocês comentem, né? Que a gente comente. Então isso é chamar pra ação. E a chamada pra ação é uma maneira de você instruir o teu leitor, o teu ouvinte, o teu telespectador, a tua audiência, o que ela tem que fazer. Gente, a gente fica na internet vagando, você, todo mundo faz isso, tá? A gente fica no Instagram vagando, tipo uma mosca tonta. Tá aqui, legal, gostei desse post, legal, tá, vai passando. Quando tem uma chamada pra ação, alguém que te pede pra fazer alguma coisa, é meio até que você faz sem pensar. Pediu pra marcar aqui uma amiga que vai gostar disso, vou marcar. E aí você marca. E agora eu quero ler pra você um texto que ele segue muito bem. É um texto que me fez comprar uma vez um produto sem nunca ter visto a pessoa que tava vendendo um produto de R$1.000. E na época foi o produto mais caro pra mim, né? Foi o produto que eu paguei caro e que, esse é um texto, vocês já sabem que eu falo muito do Pedro Superti, né? Então é um texto do Pedro Superti, lá de 2016, que me convenceu a comprar um produto de R$1.000 dele. Eu nunca tinha visto ele na vida. E eu comprei um produto de R$1.000 dele sem nunca ter visto ele, sem, assim, coisa de 5 minutos, simplesmente após ler esse texto, porque esse texto tocou numa dor que eu tinha. Esse texto me envolveu. Esse texto me fez ver que ele conhecia o meu problema e, portanto, ele tinha solução. Eu vou ler esse texto pra vocês, que talvez muitos vão se identificar também. E vocês vão ver muito claro essas 4 etapas de despertar a atenção,
o interesse, o desejo, ideia de chamar para ação aqui. O texto ele chamava para ação para esse curso que ele tinha para vender na época, tá? Então diz assim, ó: há alguns anos haviam 2 irmãos empreendedores em um vilarejo. Opa, primeira frase. Há alguns anos haviam 2 irmãos empreendedores em um vilarejo. 2 irmãos empreendedores, deixa eu ler. O que é? Uma história. Começou com história. Começar com história é algo poderoso para você fazer as tuas legendas. Quando se fala em copywriting, história é um dos principais gatilhos que você pode usar para que as pessoas continuem lendo, tá? Aí ele continua. Os 2 tiveram a mesma ideia de negócio, mas com resultados totalmente diferentes. Despertou minha curiosidade. Como assim? Mesmo negócio com 2 resultados completamente diferentes? Quero saber o que cada um fez, né? O irmão mais velho, sabendo que as pessoas do vilarejo precisavam de água, criou um serviço de transporte de água de poço até a casa das pessoas. Como a água era muito boa, as pessoas pagavam para não ter que andar e receber água limpa em casa. O empreendimento foi um grande sucesso. O problema é que, para poder ter retorno rápido, esse irmão transportava água em baldes, que carregava com suas costas. Era um trabalho árduo. E quando chovia ou ventava muito, a água ficava suja e ele perdia vendas. Quando sentia dores que começavam a ficar cada vez mais fortes com o passar do tempo, ele não conseguia trabalhar e deixava os clientes dele irritados, né? Porque o trabalho dependia exclusivamente da mão de obra dele ali. Já o irmão mais novo pensou diferente. Ele foi para a capital encontrar parceiros engenheiros que o ajudassem a criar um projeto de estacionamento, de encanamento do poço até o vilarejo. A água seria sugada por bombas e teria uma série de torneiras no ponto de entrega, para vários clientes serem atendidos ao mesmo tempo. Olha só, enquanto o outro ia no 1 a 1, esse pensou: como que vamos fazer para os clientes serem atendidos ao mesmo tempo de uma maneira mais rápida? Ele levou meses para executar a ideia, mas quando terminou, sua água era mais barata, confiável e limpa que a do seu irmão. Adivinha qual empresa dominou o mercado? A do irmão mais velho ou a do irmão mais novo? O que podemos aprender com essa história? O empreendedor brasileiro, muitas vezes por necessidade, cria uma empresa onde ele é a empresa. E aí me diga uma coisa, você aí, você tem perfil? Você é o empreendedor número 1 ou o empreendedor número 2? Aí, o que podemos aprender com essa história? O empreendedor brasileiro, muitas vezes por necessidade, cria uma empresa onde ele é a empresa. Ele faz tudo, do marketing, execução, entrega, e com isso corta custos e tem retorno mais rápido. Mas ele é a empresa. O dia que ele fica doente, atrasa ou esquece de algo, a empresa sofre.